Bom dia, povo de Deus, povo abençoado, como é que vocês estão? Coisa maravilhosa. Tá aqui nesse Café com Fé e Confissão, Pastor Beto Fernandes que te ama, né? E estamos aqui no último dia da semana, no sábado, fazendo esse café maravilhoso para a gente começar o nosso dia maravilhoso. Eu tenho uma mensagem que é a mensagem da fé. Eu falo da graça, falo da influência do Espírito Santo, mas tudo relacionado à fé. Então, Romanos capítulo 10, o verso 8 diz assim: Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra de Deus é chamada de a palavra da fé. A fé se baseia nos fatos da palavra de Deus. A incredulidade se baseia em teorias. A minha definição de teoria é o seguinte: é uma suposição baseada na ignorância do assunto em pauta. A razão pela qual muitas igrejas, em demasia, estão cheias de incredulidade é porque nelas tem teorias demais. O ministério tem crescido em meio à psicologia da incredulidade e pobres e queridos membros da igreja são meros produtos daquilo que têm escutado seus pastores pregarem. Não é verdade? A melhor maneira de realmente ajudar as pessoas é dizer-lhes aquilo que está na Bíblia e não aquilo que algum homem diz, ou o homem erra e Deus não. Não importam quais sejam as circunstâncias, independente daquilo que tenha acontecido em sua vida ou na minha vida. A palavra de Deus tem algo a dizer-nos sobre o momento e a circunstância que vivemos. Vamos descobrir pelas Escrituras o que nos ensinam que a fé virá e ela mudará as coisas para nós. Aleluia. Então, 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, é o versículo maravilhoso. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Por isso falei, criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. 2 Coríntios capítulo 4, 13. O apóstolo Paulo escreveu: temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Ele não disse procurando ter, orando para ter ou esperando ter. Ele disse temos. Temos o quê? O mesmo espírito de fé ou da fé. E que tipo de fé é aquela? O tipo que faz quem a possui, crê e por isso confessa. Aleluia. Não é esse o mesmo tipo de fé a respeito do qual Jesus falara em Marcos 11, 23? O tipo que impele, crer no coração, falar, tudo é realizado. Aleluia. Sim, é o mesmo espírito da fé. Em 2 Coríntios 13 está escrito que nós o possuímos. Aleluia. E a fé, ela é maravilhosa. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Deus dá um bom começo a todos os crentes, igualmente após terem nascido de novo, com a mesma medida da fé. Ele não dá a um cristão recém-nascido mais fé do que o outro. Depois de nascermos de novo, porém, cabe a nós desenvolvermos a medida da fé que foi nos dada. Muitas pessoas fizeram com sua fé aquilo que um homem fez com seu único talento. Enterrou de forma que não pode ser usado. Sua medida de fé pode ser aumentada, pode crescer, e a sua confiança em Deus que a faz crescer. Sua medida de fé pode ser aumentada se você fizer duas coisas: alimentá-la com a palavra de Deus, exercê-la, ou seja, colocando em prática. Mateus capítulo 8, verso 10 diz assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Certo centurião foi até Jesus pedindo ajuda para o seu criado,
estava enfermo. Quando Jesus afirmou, eu irei e lhe darei saúde, o centurião respondeu, Senhor, diz somente uma palavra e meu criado sarará. Jesus lhe disse, vai, e como creste te seja feito. Voltando-se para os seus discípulos, disse, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Logo é possível desenvolver a fé. Pedro caminhou por sobre o mar, em meio às ondas bravias, indo em direção ao mestre. No momento em que a sua fé falhou, as águas o submergiram. Jesus então o repreendeu, dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 31. Aleluia. Se a fé pode ser tanta no tamanho, conforme Mateus 8:10, e também pode ser pequena em tamanho, logo a fé pode ser medida. Aleluia. Graças a Deus, não é verdade? A nossa fé, ela cresce. Nossa fé vem por ouvir a palavra, ela permanece por eu falar e ela cresce por eu praticar. Então, a nossa fé vem por ouvir a palavra, ela permanece por eu praticar. Opa! Amém, queridos? Não é verdade? E ela cresce por eu praticar. Amém? Aleluia. Em Mateus 4:4, ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No texto acima, Jesus está usando uma palavra humana para explicar um pensamento espiritual. Está dizendo que aquilo que o pão ou a comida é para o corpo, a palavra de Deus é para o espírito ou para o coração do homem. Você pode alimentar o seu espírito, você pode alimentar a sua fé. A palavra de Deus é o alimento da fé. Aleluia. Então, irmãos, há uma exigência de Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Deus almeja que eu e você tenhamos fé. Sabe, meu irmão, eu estou bem decidido, bem definido quanto à mensagem. A mensagem tem que ser a mensagem da fé. Eu não desconsidero qualquer outra mensagem, mas eu vou pregar a fé até a volta do Senhor ou até eu me encontrar com o Senhor. Amém? Porque a mensagem principal para a igreja é a mensagem da fé. É a mensagem da fé. É a mensagem da fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Permanece por eu cultivá-la, por eu falar dela. Amém? E ela cresce por eu praticar. Amém? Então você deve entender isso. A mensagem importante, leia a palavra de Deus. Ela tem fé suficiente para te manter vivo em meio a qualquer circunstância. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe, meu irmão, se anima nesses últimos dias. Esses últimos dias serão importantes. São os últimos dias que serão importantes. Se anima na palavra. O Espírito Santo vai pegar com você, os anjos vão te servir. Aleluia. E grandes coisas vão acontecer na tua vida. Eu vejo uma multidão se alinhando com a palavra de Deus, declarando a palavra, falando a palavra, gerando fé no seu coração e levando para frente essa mensagem, para que muitos vivam como justo da sua fé. Assim diz o Espírito do Senhor. Pisa na cabeça do diabo, glorifique a Deus falando a palavra dele, vivendo em fé e vamos em frente. Deus tem muita coisa para a gente. A igreja do Senhor será abençoadíssima e riquíssima. É só uma questão de dias. Grandes coisas estão chegando. Eu declaro prosperidade na sua vida, saúde na sua vida. Eu declaro bênçãos sem medida chegando até a sua vida. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes que te ama, em nome de Jesus. Amém.